Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 7 de abril, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques desta edição. Hoje é dia de sessão na Câmara. Confira os principais projetos que estão na pauta de votação desta quinta. Representantes do Movimento Cultural de São José se reúnem com vereadores para discutir projeto que institui Sistema Municipal de Cultura. Ainda sobre cultura, audiência para discutir anteprojeto do Conselho de Política Cultural pode ser cancelada. Vereadores apontam erros no rito legal da realização da audiência. PEC das domésticas completa 3 anos em vigor no país. A advogada comenta sobre os direitos e deveres da profissão. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Nesta quinta, os vereadores de São José dos Campos vão realizar mais uma sessão. Durante as sessões de quinta, são apreciados e votados projetos de lei, emendas a esses projetos e também decretos legislativos. E veja agora quais são os principais projetos que estão na pauta de votação desta quinta. O projeto de lei que institui o Sistema Municipal de Cultura tem travado a pauta das últimas sessões de quinta-feira. A pauta ficou sobrestada por falta de parecer e nenhuma outra proposta pôde ser apreciada. Porém, hoje, na 18ª sessão do ano, o projeto encaminhado pela Prefeitura deve ser votado, conforme compromisso assumido pelos vereadores em reunião com representantes do movimento cultural da cidade. Dos 23 projetos que constam na pauta, outros 6 correm em rito urgente e por isso também podem trancar a votação. O primeiro deles é a proposta que autoriza a Prefeitura a doar uma área pública à obra social e assistencial Padre Bonafé. Outro é o veto do prefeito ao projeto do vereador Ciborgue, que permite animais de estimação nos parques municipais. Ainda podem travar a pauta o projeto de autoria do Executivo que cria novo plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Municipal. E também a medida que permite à Sabesp utilizar 2 terrenos de propriedade do município. Entre as outras propostas que correm em rito urgente estão o projeto que altera a regulamentação do serviço do transporte alternativo e a medida que autoriza a Prefeitura a fazer a regularização de loteamentos no Torrão de Ouro. Outros 16 projetos podem ser votados durante a sessão. Um deles, de autoria da vereadora Dulce Rita, determina que agências bancárias disponibilizem cadeiras de rodas para pessoas com deficiência e idosos. Ela também é autora do projeto que prioriza o acesso à creche de filhos de mães solteiras. Outro projeto, de autoria do vereador Petite da Farmácia Comunitária, cria o programa Vizinhança Solidária, que incentiva a cultura da segurança preventiva nos bairros. Confira a pauta da 16ª sessão completa no site da Câmara no link Sessões Plenárias. Como vimos na reportagem, o projeto que institui o Sistema Municipal de Cultura está na pauta de votação desta quinta. A proposta tem gerado muitas discussões no Legislativo e os vereadores se reuniram com representantes do Movimento Cultural de São José para debater a medida. O grupo pede a votação do projeto original, sem emendas. Em reunião com os vereadores, integrantes do Movimento Cultural de São José dos Campos questionaram as mudanças no projeto de lei que institui o Sistema Municipal de Cultura. A proposta foi alterada após a adição de 10 emendas e, de acordo com o grupo, as modificações poderiam comprometer a produção cultural da cidade, uma vez que a redação final do projeto teria suprimido do texto original palavras como diversidade, identidade e liberdade de expressão. Abrir mão deste conceito é abrir mão da própria arte, né? Eu acho que se faz uma confusão tremenda. A outra questão é de identidade, e que a cultura não tem uma identidade, ela tem várias identidades. Né? Então, assim, a outra palavra estão tentando subtrair, a questão da identidade. Qual que é a identidade da cultura do Vale do Paraíba? Então você tem o jongo, você tem o maracatu, que também é uma identidade, que também é uma diversidade, entendeu? Então, assim, estão subtraindo coisas que mata na essência a raiz cultural e artística da cidade. Ainda de acordo com os integrantes do Movimento Cultural de São José, a redação final do projeto, alterada pelas emendas, modifica as atribuições do Conselho Municipal de Política Cultural. O grupo entende que, com as mudanças, o órgão deixaria de ser deliberativo para se tornar apenas consultivo e participativo, não atuando de forma efetiva na elaboração de políticas culturais na cidade. No Conselho Deliberativo, todo o poder público também está representado. No modelo que está sendo discutido hoje com a sociedade civil, o Conselho Deliberativo, que é esse conselho que essa lei vai dar sustentação, ele é formado por cada secretaria do governo tem um assento, a Câmara tem 2 assentos, a sociedade tem assento, então é um conselho paritário, entendeu?
Então, assim, eu não entendo qual que é a preocupação em tirar o caráter deliberativo. O grupo ainda alega que não teria participado da discussão de proposição das emendas ao projeto e pede à Câmara a votação da proposta original, sem a adição das emendas. O pedido deixou os vereadores da Câmara divididos. Eu acho que dá para atender, né? Porque você já teve 7 audiências, isso aí eles fizeram a proposta da lei junto com a Fundação Cultural. Aí ele causou estranheza que tenha aparecido um projeto modificado por emendas, né? É isso que eles estão indignados. Eu achei super válidas as alegações dele, primeiro porque são eles que vivem disso, né? Eles que participaram das audiências, então, mais do que eles, eu acho impossível alguém aqui poder opinar sobre isso. Então, melhor do que eles não tem. Então, eu achei válido e clareou muito a questão do projeto do Sistema Municipal de Cultura. Nós fizemos a nossa discussão, entendemos que a diversidade cultural é uma palavra, a palavra diversidade tem que ser suprimida do texto, tá? E o outro ponto nosso é que o Conselho quer criar um sistema que o Conselho mande na cultura da cidade. A Fundação seja uma mera coordenadora, e isso nós não vamos aceitar. De acordo com o vereador Mota, foi realizada uma reunião com a presença dos vereadores para discutir o projeto e as emendas. Segundo o parlamentar, a Fundação Cultural, gestora da cultura no município, participou dos debates como representante do movimento cultural da cidade. A Fundação é a gestora da cultura na cidade. Ela é a representante. Eles gostem ou não, ela é a representante oficial, tá? Nós convidamos o representante oficial para fazer a discussão. Nós convidamos as igrejas, inclusive, para participar dessa discussão, devido à palavra diversidade, tá? E nós apresentamos para a Fundação Cultural. A Fundação Cultural analisou, acatou as sugestões, mandou para a gente um substitutivo. Fizemos a análise desse substitutivo, passamos mais umas correções e eles devolveram novamente com aquilo que podia acatar. E foi feita uma emenda assinada por todos os vereadores. Segundo o vereador Shakespeare Carvalho, presidente da Câmara, sem acordo serão colocados em votação o projeto original e as emendas propostas. Na verdade, o projeto já está na pauta, já está sendo apreciado pelos vereadores. Houve uma solicitação, que a solicitação é prerrogativa legal dos vereadores para um tempo a mais para analisar. E esses vereadores que pediram, se discutiram com o presidente da Fundação Cultural, hoje discutiram também e ouviram sugestões com esses representantes da cultura da nossa cidade. Então isso é importante, é dinâmico, é democrático. E a Câmara Municipal tem sido esse palco desses grandes debates e debates importantes. O Sistema Municipal de Cultura tem o objetivo de gerir e coordenar a implementação de políticas públicas culturais na cidade. O sistema é necessário para a elaboração do Plano Municipal de Cultura, que deve orientar, pelo período de 10 anos, o planejamento de políticas e projetos culturais no município. Ainda falando sobre cultura, a audiência pública que discutiu o anteprojeto do Conselho Municipal de Política Cultural de São José, realizada no último fim de semana, pode ser cancelada. Isso porque o processo de realização da audiência teria deixado de cumprir todos os ritos legais necessários para validar o encontro. Segundo o comunicado oficial, a audiência sobre o anteprojeto de lei do Conselho Municipal de Política Cultural teve o objetivo de discutir propostas e ouvir sugestões da comunidade para ajudar na construção do processo de regulamentação do Conselho. O órgão tem o objetivo de formular políticas públicas em parceria com o Sistema Municipal de Cultura. Lembrando que o projeto que institui o Sistema de Cultura ainda não foi votado e segue em tramitação na Câmara. Mas a audiência realizada no último sábado no prédio da Câmara Antiga pode ser invalidada. Segundo o vereador Walter Hayashi, que também participou do encontro, o processo que levou à realização da audiência teria deixado de seguir alguns ritos legais, o que a tornaria irregular. Existe uma lei, que inclusive é da minha autoria, de 2006, a Lei 7.200, que diz o seguinte: todas as audiências, seja de qual for o setor, de qual for o objeto, é obrigatório, tanto por parte do poder público como privado, disponibilizar na Câmara o acesso à população, com todas as suas informações, com todos os estudos que embasaram
essa proposta. Então, como não foi feito isso, ele já incorreu num vício. E por isso, de maneira que foi equivocada, eu tive lá na audiência, inclusive eu apontei e me parece, não sei ainda, mas me informaram o seguinte, aquela audiência de sábado, ela foi anulada. Caso a audiência seja cancelada ou invalidada, um novo encontro deve ser marcado para discutir o projeto. Para o Movimento Cultural de São José, independente do resultado, o encontro foi positivo para a construção de propostas sobre o Conselho. Na verdade, foi válida quanto construção de pensamento. Houve um questionamento por questões de rito, e inclusive vai ser convocada uma segunda, passando por todos os ritos para ser validadas. Agora, quando construção do pensamento junto com a comunidade, com a sociedade, com os agentes envolvidos, eu acho que foi extremamente válido. Para o vereador Walter Hayashi, as audiências públicas têm um papel importante para garantir a participação popular nas decisões do poder público, mas devem respeitar a legislação. A audiência pública, ela possibilita uma ampla discussão. Então, se você tem lá os diversos segmentos da sociedade na área cultural, seja na música, na literatura, na dança, enfim, nos seus variados, nas suas diversidades culturais, você abre esse espaço, né, e você discute com a população. Inclusive, pessoas que não são ligadas à cultura também podem tomar conhecimento e participar e propor ideias. No próximo bloco, o PEC das domésticas completa 3 anos. A advogada comenta sobre as mudanças na regulamentação da profissão. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A PEC das domésticas, que ampliou os direitos da categoria, entrou em vigor em abril de 2013. Já se passaram 3 anos desde que as novas regras começaram a valer, mas o assunto ainda tem gerado algumas dúvidas. Por isso, conversamos com uma advogada trabalhista. Olá! Uma emenda constitucional de 2013 estendeu os direitos de quem tem carteira de trabalho assinada aos trabalhadores domésticos, mas alguns pontos ficaram sem regulamentação até o ano passado. Esse é o assunto da minha conversa com a advogada trabalhista Regiane Gorlon. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a presença e espero poder contribuir. Quais foram as principais mudanças da nova legislação? As principais mudanças foram com relação ao fundo de garantia, né, da obrigatoriedade do fundo e também com relação ao seguro-garantia de recebimento do seguro-desemprego. O vereador não tinha a obrigatoriedade de contribuir para o FGTS? Sim, era opcional, mas já era esperada essa mudança, era uma mudança esperada e o que veio, na verdade, é contribuir com os trabalhadores domésticos e, de uma certa forma, também dar uma garantia mais aos empregadores, né? É uma forma de você ter uma poupança do empregado quando ele for demitido. Você sabe que o empregado não vai ter um respaldo, que esse fundo vai ajudar, pelo menos num certo período da vida dele. É uma poupança que ele vai ter. Uhum. Com relação à jornada, também foi uma mudança significativa? Sim, com relação a jornada, a partir de então, ela passa a ser de 44 horas semanais, assim como todos os trabalhadores, né? Isso contribui também com os empregadores da exigência, né? Até então, um exigia, o vizinho não exigia, e aí ele achava que não tinha que também não poderia exigir as 44, senão ele iria perder o empregado. E hoje, a partir de hoje, unificou. Todos têm que cumprir a jornada de 44 horas semanais. Uhum. Em contrapartida também, o empregado que eventualmente ultrapassava esse horário, ele não tinha garantia de horas extras. E hoje também regulamentou essa situação, tem direito às horas extras, adicionais noturnos, né? O intervalo interjornada, o intervalo de intrajornada, que é o horário de refeição, e o interjornada, que é o horário de 11 horas entre uma jornada e outra, que é o caso de um empregado, por exemplo, que trabalha
viaja com o patrão e trabalha até as 23 horas. Isso garante com que ele só venha trabalhar no dia seguinte a partir das 11 horas da manhã. Mas ainda tem caso de empregado doméstico que mora, né, dorme no emprego. Então essa jornada era muito extensa e agora ela está limitada, ou então tem essa compensação da hora extra e do adicional noturno. Sim, limitado a 40 horas mês, né? Então até 40 horas mês, desde que acordado por escrito, ele pode compensar essas horas no limite de 1 ano. Alguns outros auxílio desemprego, né? Teve alguns outros ganhos. Embora ainda haja, né, um questionamento com relação ao seguro-desemprego, que é diferenciado de um trabalhador comum, né? Porque as domésticas, muito embora recebam, às vezes, como no caso do estado de São Paulo, um mínimo um pouquinho superior, né, ao mínimo nacional, que inclusive a partir deste mês de abril passa a ser, do dia 1º de abril, passa a ser de R$1.000, então de 905, o mínimo a partir do dia 1º de abril passa a ser R$1.000. Por ocasião do seguro-desemprego, ela só tem direito a receber até 3 parcelas do valor do salário mínimo, diferente dos demais empregados que têm até 5 parcelas de seguro-desempregos e a partir de 1.400, cerca de R$1.400. Faz pouco tempo, né? Principalmente a regulamentação desses últimos pontos foi há menos de 1 ano, mas já dá para perceber se essa legislação conseguiu atingir o objetivo que era reduzir a precarização do trabalho doméstico? Sim, assim, então assim, até mesmo aquela questão de empregado doméstico e diarista, né? Isso solucionou. Até então uns entendiam que eram 2, 3 dias e a partir de agora o que vai vigorar é a partir de 3 dias já dá o vínculo, porque existe a continuidade. Então realmente melhorou também para o empregador, né? Que não fica de um dia para o outro sem o empregado, porque saiu e até porque como ele não tinha nenhuma garantia, ele abandonava o empregador. E qual a importância de ter o contrato? O contrato é muito importante, porque a legislação permite algumas peculiaridades, desde que acordadas por escrito. Por exemplo, o intervalo de refeição. Todos sabemos que é difícil para a empregada cumprir 1 hora de intervalo de refeição. Sim. Então, esse intervalo ele pode ser reduzido para 30 minutos, desde que acordado por escrito, por ocasião da contratação e do contrato de trabalho. E em termos de mudanças culturais, né, leva um certo tempo para fazer essa adaptação, mas você vê que o pessoal já está seguindo as novas regras? Isso, os trabalhadores atualmente estão mais conscientes dos seus direitos, né? Elas, inclusive, têm até o sindicato em São José dos Campos, que representa as domésticas, que é o SEAC. Em grupo, elas conseguem lutar pelo cumprimento da legislação, muito embora ainda não tenhamos aqui em São José uma convenção coletiva, e alguns desses direitos, né, necessitam de serem acordados com o sindicato, mas é um avanço para o futuro, né? Por exemplo, qual que precisaria estar na convenção? Auxílio creche. Auxílio creche é um dos direitos que precisa estar fixado um valor na convenção coletiva. Tá, joia. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações que você trouxe para a gente. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. No próximo bloco você confere o giro esportivo com os destaques do esporte joseense. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Nós abrimos esse bloco do Diário apresentando as vagas de emprego disponíveis no Pátio de São José. Fique de olho na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente administrativo, auxiliar de limpeza, cabeleireiro, churrasqueiro, cozinheiro, manicure, orientador de tráfego, recepcionista, atendente e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão.
O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Quem gosta de literatura e música vai aproveitar essa quinta aqui em São José. Confira as dicas na nossa agenda cultural. Nesta quinta tem o lançamento do livro Te Contei, da escritora Joana Cunha. A obra apresenta crônicas, poesias e textos sobre o período da adolescência. O evento começa às 8 da noite no Espaço Jardim, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, número 98. A entrada é gratuita. E às 11 da noite, a dupla sertaneja Fernando e Fabiano vai animar o público com muita música. A apresentação é numa casa de shows que fica na Avenida Manuel Borba Gato, número 158, ingressos a partir de R$20. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camara.sjc.sp.gov.br. Vamos com a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para sexta-feira? A tarde da quinta deve ser de sol com poucas nuvens no céu e não deve chover. O dia vai ser quente, máxima de 31 graus, mínima de 19. Na sexta, o tempo firme continua e o sol aparece entre poucas nuvens. As chances de chover são pequenas, 5%. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. O Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense. E hoje o assunto é futebol. A equipe Sub-17 do Palmeiras vai jogar aqui em São José e tem notícia também sobre o campeonato amador da cidade. O repórter Daniel Melo tem os detalhes pra gente. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E nós começamos o Giro Esportivo desta quinta-feira falando de futebol. Os meninos do Palmeiras se despediram da Copa do Brasil Sub-17 ao empatar ontem à tarde no estádio Martins Pereira em 1-1 contra a equipe do Atlético Paranaense. Como venceu o primeiro jogo por 2-1, o Furacão passou à próxima fase da Copa do Brasil. E tem novidade no Giro. Aqui nós vamos falar também do futebol amador de São José dos Campos e hoje começamos a falar da Copa Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro, promovida pela Associação de Clubes Amadores de Futebol. A rodada do final de semana, em suas semifinais, terá duas partidas na AD Paraíba, na zona norte de São José. No primeiro duelo, às 8h10 da manhã, o clube Ozanã encara o Unidos do Alto de Santana. E às 10h30, o Bandeirantes encara a Associação Atlética Santana do Paraíba. Bem, e para a gente fechar o giro de hoje falando de ciclismo, a equipe de ciclismo de São José dos Campos foi o destaque da primeira volta ciclística do Rio Grande do Sul, realizada nesta última quarta-feira. Na etapa de abertura, que teve início em Novo Hamburgo e foi até São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, os joseenses conquistaram o primeiro lugar com Murilo Afonso e o segundo lugar com Kleber Ramos. Eles terminaram a prova, os 152 quilômetros da competição desta primeira etapa, em 3 horas, 39 minutos e 19 segundos. Bem, essas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.